Palavra do Senhor. Jó 42, verso 10, depois o verso 12 e o verso 13. Diz assim, meus irmãos: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, te louvamos hoje à noite pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado pela tua igreja, obrigado por este rebanho aqui em Borda da Mata, que o Senhor tem sustentado, o Senhor tem renovado as forças destes amados irmãos. Pai, que possamos continuar juntos, servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Pai, fale conosco hoje à noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Marcas e marcos. Marcas e marcos. Há um cantor popular brasileiro, e esse cantor uma vez compôs uma canção. E a canção que ele compôs tem a determinada letra. É a vida, é bonita e é bonita. E esta letra exalta a vida. E exatamente, a vida é bela. Amém, meus irmãos? A vida é bela. E nós devemos ser gratos a Deus pela vida. E nós devemos, como servos do Senhor, celebrar a vida. Dar graças a Deus. Eu estou vivo. Obrigado, Pai, pela vida. Alguém já disse uma frase: não podemos acrescentar dias à vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Nós não podemos, certamente, acrescentar dias de vida, mas nós podemos sim acrescentar vida aos nossos dias. Nós devemos viver cada dia com alegria, viver cada dia com todo o nosso coração. Viver é maravilhoso, amém? Mas, amados irmãos, viver também é colecionar marcas. Viver é colecionar marcas. Algumas marcas nós já nascemos com elas, mas algumas marcas nós adquirimos com o passar da vida. Circunstâncias que nós experimentamos, circunstâncias que nós vivemos, que marcam as nossas vidas. E essas marcas, muitas vezes, elas ficam em nós pelo resto da vida. Algumas marcas, elas são boas, algumas marcas são aquelas que nós julgamos ser ruins. Mas com o passar do tempo, a gente vê que aquelas marcas foi igual à história de José. Aquilo que era ruim acabou sendo algo bom. Deus transformou em bom, em bem, aquelas marcas. Mas há marcas nas nossas vidas que verdadeiramente elas são ruins, que está em nossas vidas, que nós experimentamos. O primeiro momento de uma marca em nossas vidas, verdadeiramente, elas nos deixam tristes. Marcas nas nossas vidas que muitas vezes nós não compreendemos o porquê daquilo. Mas elas acontecem, elas estão em nós. Marcas muitas vezes doem. Marcas em nossas vidas muitas vezes nos desestabiliza. Marcas nos comove, marca nos abala, nos desestrutura, nos entristece,
nos muda, enfim, ela nos marca, está em nós. Grandes homens de Deus das Escrituras que foram profundamente marcados, tiveram as suas vidas, assim como nós, marcadas. Quando nós olhamos para a história de Davi, amigos traíram Davi. O seu próprio filho, Absalão, se levantou contra ele. Isso com certeza foi uma marca na vida deste homem de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, irmãos, existe um homem mais marcado do que Jeremias? O homem que enfrentou o tronco, o homem que foi lançado numa cisterna, quase morreu afogado com lama na sua boca. Pedro foi açoitado, foi preso. E Paulo e Silas, antes de estarem lá no tronco, levaram algumas chibatadas, marcado de pele, mas também marcado na alma. Mas, louvado seja Deus, que a vida destes homens não foram só de marcas. A vida destes homens também houve marco. E o que é marco? Marco são toda ação ou acontecimento que caracteriza um momento. Marcas geralmente simbolizam um evento importante nas nossas vidas, ou melhor, marco. É algum evento importante que marcou a nossa vida. E hoje à noite eu quero olhar para marco nas nossas vidas, como circunstâncias que você e eu vivenciamos com Deus. Circunstâncias que um dia você vivenciou com Deus. E essa circunstância, esse momento que você conviveu com Deus, virou um marco na sua vida. Não sei se os irmãos já perceberam, mas o nosso Deus, Ele fez questão que o seu povo lembrasse mais dos marcos do que das marcas. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, lembra? Aquela grande escravidão, dura servidão, os egípcios o afligiram, duras marcas aqueles homens tiveram nas suas vidas, mas quando Deus tira eles de lá, Deus institui uma festa. Que festa que é? A Páscoa. Mata-se o cordeiro, passa-se o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta. As marcas estavam presentes deles, mas o que era para eles lembrarem? O marco. Todos os anos vocês irão se reunir e vão lembrar desse grande livramento. Eles carregavam as marcas, mas o que era para eles lembrarem e celebrarem todos os anos foi aquele livramento, aquela experiência com Deus. Quando nós olhamos para o povo que caminha 40 anos no deserto, entre eles está Caleb e Josué, lembra? E eles estão ali agora para passar o Rio Jordão. E eles passam o Rio Jordão. E o nosso Deus pede para eles pegarem 12 pedras. E essas pedras iriam fazer um monumento. E essa pedra, então, eles fazem um monumento para lembrar de que Deus abriu o Rio Jordão. E não somente o Rio Jordão, mas o Mar Vermelho. Deus maximiza o marco, mas minimiza as marcas. É o que nós temos que fazer. Muitas vezes nas nossas vidas vai haver marcas, mas nós não devemos maximizar as marcas. As marcas, elas devem ser minimizadas, mas as experiências com Deus, essa sim, deve ser maximizada, lembrada, celebrada. Você tem vivido experiência com Deus? Maximiza ela. As marcas,
deixa para baixo. Hoje à noite nós iremos falar sobre isso. Primeiramente, o que fazer com os meus marcos e com as minhas marcas? Primeiramente, você deve lembrar dos marcos do passado. Lembre-se deles. Todas as vezes que a dor da marca te incomodar, nós precisamos voltar ao marco. Todas as vezes que você lembrar de algo que te machuca, lembre de quando Deus falou com você. Lembre de quando você teve uma experiência com Deus. Naquele determinado momento, naquele determinado dia, naquela determinada hora. Lembre-se disso. Vamos olhar para Jeremias? As marcas de Jeremias eram grandiosas, como eu já disse. E as marcas de Jeremias eram tão grandes que um dia ele olhou para Deus e disse: olha, Senhor, pode esquecer, não vou pregar mais. Chega, não me lembrarei mais dele e não falarei mais no seu nome. Eu estou fadigado de sofrer e não posso mais. Essas foram as palavras de Jeremias. As marcas eram tão profundas que ele diz: não falarei mais no seu nome. Essas são as marcas. Mas havia um marco na vida de Jeremias. Foi quando o Senhor colocou a palavra na sua boca. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, verso 5 a verso 9, veja que dia memorável na vida de Jeremias, como ele poderia se esquecer deste dia, porque esse dia, Bruna, foi um marco na vida dele. Jeremias 1, verso 5 a 9 diz: antes que te formasse, Jeremias, no ventre te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profetas. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, Jeremias, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha, agora vem o marco. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isso foi um marco para Jeremias. Todas as vezes que ele era perseguido, todas as vezes que ele tinha vontade de desistir, ele lembra desse dia, onde o Senhor colocou a palavra na sua boca. Isso foi um marco. E ele vai dizer que as palavras de Deus eram como um fogo ardente no seu coração, cerrado nos seus ossos. E esta palavra estava ali presente na sua vida. Era um marco. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro teve um marco. Quando Pedro, as calúnias, quando os açoites que ele levou, deixaram marcas em Pedro. Mas Pedro tinha marco. Pedro, uma vez, no mar de Tiberíades, Deus, eu creio que Jesus o tirou um pouco à parte dos discípulos. Vem cá, Pedro, tem um papo com você. E Jesus, com seu olhar de amor e de graça, olhou nos olhos de Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? A Bíblia diz que pela terceira vez, quando Jesus pergunta a Pedro, ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Este foi um marco. Houve marcas, mas quando ele lembra das palavras do olhar de Jesus, Pedro redobrava o seu ânimo.
E ele continuava a pregar, ele continuava a exercer o seu ministério apostólico. Não são as marcas, são os marcos. Quando nós falamos de Paulo, ele se orgulhou durante um tempo da marca da circuncisão. Ele era um judeu, ele se orgulhava. Mas passou um tempo na vida de Paulo que ele tornou-se um cristão, Cid. E agora, a glória da marca muda. Porque ele vai dizer em Gálatas, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Ele tem marcas. Marcas na vida de Paulo não faltou, né, amados irmãos? Que a Bíblia disse que um dia, ele mesmo disse que os judeus deu a ele 5 quarentenas de açoite menos 1. Talvez 39, né? Você já pensou as marcas na pele de Paulo? Mas não somente marcas físicas, ele foi abandonado por Demas. Marcas ele vai dizer que ele teve fome, ele teve sede. Isso são as marcas. Mas há um marco na estrada de Damasco, quando ele estava indo, um resplendor de luz. Ele vê aquilo e ele cai do cavalo. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. A partir daquele dia, Saulo se torna um outro homem. E todas as vezes que ele apanhava, todas as vezes que ele era apedrejado, ele lembra daquele marco, daquele dia que o Senhor o chamou. Eu creio que Paulo, ele narra de que de um homem no corpo ou fora no corpo, não sei, foi levado até o terceiro céu, né? E viu coisas maravilhosas, inefáveis. Todas essas experiências que Paulo teve com Deus era marco na sua vida. E todas essas experiências faziam com que ele continuasse pregando, mesmo obtendo marcas em sua vida. Então, meus amados irmãos, você consegue lembrar das experiências que você tem tido com Deus? Você consegue lembrar dos marcos na sua vida? Você, quando Deus falou com você, lembra disso? Quando você talvez se converteu e aquela palavra daquele pastor foi tão grande que até hoje as palavras ressoam no seu coração, isso é marco na sua vida. Você nunca esquece. Ou quando Deus agiu ao seu favor, você estava vivendo uma situação difícil e você pede para alguém orar e Deus age ao seu favor, cura aquela pessoa, resolve aquele problema e aquilo é um marco na sua vida. Lembre desses momentos, quando as marcas quiserem falar mais alto do que os marcos. Amém? Na vida cristã, as marcas estão presentes, mas devemos olhar principalmente para os marcos. Em qualquer momento, circunstância nas nossas vidas, parece que, de alguma forma, nós estamos ali perdendo as forças, largando da mão do nosso Senhor. E nós temos também um adversário chamado Satanás, que ele tem como objetivo potencializar as marcas. Esse é o objetivo dele, é mostrar para nós, está vendo, você serve a Deus, você está recebendo isso, você está vivendo isso. Essa é a ideia dele, potencializar as marcas. Mas Jesus quer que você olhe para os marcos. Aquilo que ele fez na sua vida, o cuidado que ele tem tido com você, o livramento que ele tem dado, como ele tem te sustentado a sua vida, como ele tem renovado as suas forças, como ele tem te ensinado. Quando nós olhamos para as marcas, nós olhamos para baixo.
Mas os marcos nos levam a olhar para cima. Os marcos renovam o nosso primeiro amor. Os marcos nos fazem reviver. Amém? O marco nos recobra o nosso ânimo. E nós ficamos animados. E nós começamos a continuar servindo a esse Deus. Amém? Primeiramente, lembre-se dos marcos do passado. Segundo, celebre os marcos do presente. Porque, amados irmãos, talvez não existiu um tempo onde as marcas estejam mais presentes, não é verdade? Esse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão sendo marcadas, coitadas, e até mesmo nós, marcada pela perda de um ente querido, marcada por alguma sequela deste vírus. Se não bastasse isso que estão marcando a vida das pessoas, são problemas, é o desemprego que está acontecendo. Mas mesmo dentro desta realidade que nós estamos vivendo, Deus também tem nos dado marcos, amados irmãos. Porque Deus está trabalhando nas nossas vidas, mesmo nesse tempo. Ele tem nos ajudado a prosseguir. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos livrado. E tudo isso são marcos que nós devemos celebrar. Por mais difícil que sejam as circunstâncias hoje, por mais desafiadora que seja, por mais dura que sejam as marcas, Deus tem dado marcos nas nossas vidas. Amém? As marcas vão virando em marcos. E Deus está nos sustentando. Ele trouxe você até aqui. Trouxe ou não trouxe hoje? Ele tem cuidado de você. Isso é um marco. Isso é um marco. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, de poder ter sobrevivido e não sobreviveu? Este é um marco, eu estou vencendo. Glória a Deus por isso. Amém? Estamos tendo experiência com Deus neste tempo. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem agido nas nossas vidas de formas maravilhosas. Temos vivenciado um tempo de destruição, mas parece que existe, realmente uma mão, um campo de graça sobre as nossas vidas que Ele tem protegido nós e tem nos sustentado. Isso é maravilhoso. Isso é um marco que devemos lembrar. O que diz o hino 329? Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-a de uma vez. E aí? Há de ver surpreso o quanto Deus já fez. O quanto Deus tem feito por nós nestes dias. Amém? Amém. Então celebre os marcos do presente. Não se esqueça de celebrar. E ultimamente, hoje à noite, transforme as marcas em marco. Transforme. Há uma palavrinha, queridos, na moda hoje, é a palavrinha resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, a superar obstáculo, a resistir pressão, choque ou algum tipo de evento traumático. Então a pessoa sofre isso, mas ele é uma pessoa resiliente. É como o elástico, ele estica. Mas quando solta, ele volta ao normal e até mesmo mais forte. Pessoas que foram além de suas marcas. Pessoas que fizeram das suas marcas, marcos. Há um versículo que pode nos levar a esta palavra resiliente, talvez Hebreus 11:34. Abra a sua Bíblia lá. Hebreus 11:34. Veja que versículo maravilhoso. Hebreus 11:34. É exatamente
é o que este versículo está dizendo, diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e agora da fraqueza tiraram forças. Aqui está uma pessoa resiliente. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que na sua fraqueza, na sua limitação, quando você achava que não ia dar mais certo, não ia conseguir vencer, ele vai lá e ressurge com força da fraqueza. Ele tirou força. Ou seja, ele transformou as marcas em um marco. Louvado seja Deus. O Vitor está colocando uma figura aqui. Apaga essas luzes da frente, irmão Luiz. Os irmãos lembram desse rapaz? Pode ver que ele está sem braço. Esse rapaz é o David de Souza. David de Souza, no dia 10 de março de 2013, ele estava saindo do seu trabalho e quando chegou na Avenida Paulista, em São Paulo, ele foi atropelado. E quando ele foi atropelado, foi tão grande o impacto que guilhotinou, tirou o braço dele. E o braço dele fica dentro do carro do atropelador. E ele fica caído ali, já com o braço tirado. Aquele homem que o atropelou, rodou alguns quilômetros com o braço dele e jogou dentro de um córrego. Não sei se os irmãos lembram disso. E foi difícil para David de Souza. E a última notícia que eu tive dele, assistindo sobre David de Souza, foi que ele superou o trauma. E agora ele virou um ciclista e ele está indo para Paralimpíadas. Esse menino, ele fez da sua marca um marco. Algo que marcou a sua vida, ele fez um marco. Olha que coisa maravilhosa. Quem conhece esse outro aqui? Ó? Olha aí. Ó. Quem é esse aí? Daniel Dias. Daniel Dias. Daniel Dias, amados irmãos, quando a sua mãe engravidou, ela teve dificuldade de fazer o ultrassom. E só quando ele nasceu, que os médicos foram ver de que ele era deficiente. Ele nasceu desta forma aí. Ele nasceu prematuro. E ele diz na sua história que quando ele ia para a escola, quando ele ia para a escola, ele sofria bullying. As outras crianças tiravam sarro dele, pelo fato dele ser dessa forma. Mas quem se tornou Daniel Dias? Nada mais, ele é um campeão paralímpico. Ganhou mais de 24 medalhas, sendo 14 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Fazendo de sua marca um grande marco. A marca que ele nasceu não fez com que jogasse ele para baixo. Pelo contrário, ele fez das suas marcas marcos. Está aí, representando o Brasil. E o último, Vitor, Adria Rocha Santos. Adria Rocha Santos, ela foi perdendo a visão, devido a uma retinose pigmentar e uma astigmatismo, né? Astigmatismo, saiu. Ela perdeu a visão totalmente em 1994. Era uma jovem. Poderia ficar depressiva. Poderia se entregar a uma vida de desilusão. Mas essa moça conquistou 13 medalhas no atletismo, sendo 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. É tetracampeã paralímpica. É o maior nome do Brasil entre as mulheres. É outra pessoa que, fazendo de suas marcas um marco. E eu quero encerrar com o texto que nós começamos. Começamos com quem? Jó. Jó teve marcas? Jó perde filhos. Jó perde a saúde. Jó perde tudo que ele tem.
quase perdeu a esposa, abandona esse seu Deus e morre. Marcas profundas. Mas Deus fez da vida de Jó um marco. Um marco. É interessante que sempre quando nós pregamos sobre Jó, nós pregamos sobre as suas marcas, sobre o seu sofrimento. Mas hoje eu gostaria de exaltar o que Deus fez, porque Deus fez dele um marco. O texto que nós lemos para concluir, queridos, volta lá a sua Bíblia, Jó capítulo 42. 3 coisas Deus fez na vida de Jó. Primeiramente, o Senhor virou, ou seja, ele virou o cativeiro de Jó. Segundo, o Senhor acrescentou à vida de Jó o dobro, em dobro, tudo quanto ele já possuía. E em terceiro, Deus abençoou a vida de Jó. A palavra de Deus diz que abençoou o Senhor o último estado de Jó. Deus virou, Deus acrescentou e Deus abençoou. Então nós temos um Deus aqui, um Deus que ele é capaz de transformar as nossas marcas em marcos. Louvado seja Deus. Quando nós entregamos as nossas marcas a Deus, Ele pega essas marcas e faz um marco para honrá-lo e glorificá-lo. E nós somos sustentados. Então, primeiramente, lembre-se dos marcos do passado. Como Deus os falou com você. Quando Deus agiu na sua vida. Quando Deus cuidou de você. Segundo, celebre os marcos do presente. Quantas bênçãos, queridos! Viva alegremente, porque nesse tempo presente, Deus tem cuidado de nós. Temos motivos para celebrar. E, ultimamente, permita, muitas vezes nós não permitimos, nós seguramos as marcas, nós estamos acostumados a viver com elas, e elas são minhas. E eu vou viver com elas para sempre. Permita Deus transformar as suas marcas em marcos. Entregue a Ele. Senhor, essas são as minhas marcas. Mas hoje eu quero entregar ao Senhor. Para que o Senhor faça delas grandes marcos para a sua honra e para a sua glória. Amém? Entregue aos pés de um grande marco, a cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário foi um grande marco para Jesus. Jesus veio aqui, viveu, ensinou, mas o que marcou, o que fez realmente parte do seu ministério e para qual ele veio, para que ele veio, veio para marcar. E ele marcou, o seu grande marco foi a cruz. Então, quando nós pegamos as nossas marcas e colocamos aos pés deste grande marco, que é a cruz de Cristo, Ele transforma as nossas marcas em marcos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Baixe a sua cabeça e vamos orar, queridos. Antes de orar, pastor, Deus falou ao meu coração. Ore por mim. Eu quero celebrar mais a minha vida. Eu quero celebrar, porque Deus tem cuidado de mim nesse tempo. E eu quero celebrar os marcos que Ele tem feito na minha vida. Eu não quero ficar olhando para as marcas, eu quero olhar para os marcos que Ele tem feito. Levante a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, 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 querido, amém, amém, amém. Eu quero, pastor, entregar aos pés da cruz de Cristo muitas marcas hoje. Quero entregar. Eu não quero mais contemplá-la. Dar a máxima a elas.
Eu quero entregar aos pés de Cristo e fazer com que Cristo transforme estas marcas em grandes marcos para a glória dele, para a honra dele. E que através deles eu venha ser uma bênção, eu venha testemunhar, não das marcas, mas a partir de hoje eu vou testemunhar dos marcos que ele irá fazer. Alguém assim. Glória a Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Convido a todos a ficarem em pé e vamos orar. Soberano e eterno Deus, é tão bom poder ouvir a Tua palavra. É tão bom, Pai, olhar para trás e ver tantos marcos nas nossas vidas, tantas experiências profundas, maravilhosas, aonde o Senhor falou conosco em determinado momento, aonde o Senhor nos livrou, diante dali de uma provação, de um tempo difícil, vimos o agir milagroso do Senhor. Isso, ó Pai, é marco que o Senhor tem efetuado nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai, queremos também agradecer ao Senhor, porque estamos vivendo tempos difíceis, muitos difíceis, e o Senhor sabe muito bem. Mas diante desse tempo difícil, como nós temos experimentado a boa mão do Senhor sobre nós, isso são marcos de livramento, marcos de proteção, de necessidade suprida. Enfim, Pai, nós passaríamos a noite toda aqui contando a maneira graciosa que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, também queremos entregar ao Senhor as nossas marcas, ó Deus, que trazemos nas nossas vidas, que estão em nossas vidas por N motivos, Pai. E nós queremos nesta noite depositá-la aos pés de Cristo. Ó Pai, colocar aí para que o Senhor cuide, para que o Senhor trate, para que essas marcas se tornem marcos nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Visita cada coração, acrescente a fé necessária nesses corações, hoje à noite, para entregar aquilo que há muito tempo vem carregando, vem cuidando destas marcas. Mas hoje, ó Pai, ajuda esse irmão, essa irmã, depositar pela fé aos pés de Cristo e deixar ali, e sair dali com marcos, para que traga honra e glória ao Senhor. Pai bondoso, tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos